Vamos lá. É tão bom, a gente já espera essas 7 horas com o coração já pulando de alegria, né? Tão bom a gente estar junto. Então, vamos respirar profundamente, vamos nos permitir sentir esse momento, a presença dos nossos anjos de guarda, a presença da espiritualidade amiga, que está conosco, celebrando a alegria do encontro. Esse momento que não só sustenta os nossos corações, mas sustenta a vibração e a onda mental do bem, da esperança, da paz, da alegria, fortalecendo os nossos passos no nosso caminho, para que nós possamos ver sempre o bem em cada desafio, em cada alegria, em cada momento do nosso dia, nas pequeninas coisas, ao consumir um alimento sagrado para o nosso corpo, ao fazer um serviço doméstico, ao dar um bom dia para um amigo ou para um desconhecido. São nesses pequenos momentos que nós somos instrumentos de Deus, de Jesus. E nesse momento, Senhor, onde nos reunimos em Teu nome, queríamos agradecer a oportunidade bendita de estarmos reencarnados nesse momento, nessa hora, juntos, unidos, vibrando a esperança, construindo em nós um momento tão especial na nossa encarnação, que é o momento onde nós nos encontramos uns com os outros e contigo. Obrigado, Senhor. E pedimos a proteção para os nossos lares, para as nossas famílias, proteção para o nosso planeta. Que assim seja. Muito bem. Nosso convidado ainda não entrou, então vamos tocar a leitura, ok? Guardando aí que ele possa entrar e aí ele faz as considerações aí do texto com a gente, tá bom? Nosso capítulo de hoje, um segundinho que eu perdi a página aqui. Você quer que eu leia, Márcia? Você, Então tá, vamos lá, vamos ler o capítulo o hoje. livro tá tão cheio de anotações aqui, páginas para lá e para cá. Vai lá. Então vamos lá. Nosso capítulo hoje é o capítulo 7. Ante o livre-arbítrio. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Jesus está em João 3:7. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz, Emmanuel nos traz, né? Desculpa, Kardec nos traz. Não há, pois, duvidar de que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era o ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Capítulo 6, item 16. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto um pássaro no alçapão. E justificando a assertiva, menciona a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre,
esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados sem perceber a secura asfixiante do escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo, à margem da sepultura, os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que se desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da estância terrestre, que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizado pela falsa adoração de si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias do sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Conquanto empeços do aprendizado na experiência física, eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fulge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados, agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Posso continuar, Marcinha? Ou... Pode continuar. O que me chamou a atenção aqui, gente, porque ontem nós vimos lindamente o caminho da reencarnação, né? O nosso caminho evolutivo. E esse versículo, ele segue logo após o de ontem. E é quando Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos que tinha todo o conhecimento. Né? Nicodemos que, apesar do conhecimento, ele observava em Jesus alguma coisa diferente. Ele observava o Jesus tão bem que é registrado no The Chosen, né? Que ele ficava observando Jesus, o que Jesus fazia, e ele pensava, tem alguma coisa ali. Só quem é representante de Deus poderia fazer o que ele faz. Só quem vem em nome de Deus. E provavelmente, né, ele pensava assim, nossa, eu tenho tanto conhecimento, eu sei tanto,
Mas ele tem alguma coisa especial. Ele é a água viva. E é tão interessante, porque Emmanuel, quando ele fala do livre-arbítrio, ele diz aqui em um momento que certamente todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. Mas ele quis nos fixar aqueles que se encontram aprisionados, que se acham livres no mundo para fazer o que querem, que acham que têm controle da própria vida. E nós estamos aqui aprendendo, estamos começando um caminho no livro da esperança que nos promete uma viagem transformadora. E ele está nos pedindo para que a gente possa refletir e olhar para essas pessoas, ou para nós mesmos que estamos nessa situação também, porque nós estamos no mundo. E se nós estamos no mundo é porque em alguma coisa a gente ainda se conecta com essas dificuldades. Para que a gente olhe para a gente e perceba como estamos usando o nosso livre-arbítrio. Kardec está nos mostrando, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através da doutrina espírita, que nós estamos no caminho de evolução. E nesse caminho de evolução, o que nós vislumbramos? A eternidade. A nossa construção na eternidade. Então, quando nós vimos ou analisamos a nossa vida, os nossos desafios, as nossas dificuldades, que o convite é para que nós analisemos qual é a lição que esse desafio está trazendo para a nossa evolução. Porque se a gente ficar retido só nesse momento, nesse espaço de tempo que nós estamos vivendo, esse desafio vai ser enorme. Esse desafio vai ser às vezes intransponível, porque nós nos sentimos fragilizados. Mas se nós colocarmos esse desafio na construção do nosso espírito e percebermos que ali há o amor de Deus, porque Deus nos ama infinitamente, nos respeita infinitamente. E quando Ele nos propõe um desafio, Ele está demonstrando o seu amor, o seu respeito e a sua confiança de que nós vamos olhar para esse desafio e vamos crescer com ele. Esse desafio nos é dado por amor. Mas aí, muitas vezes a gente enganado pela ilusão, a gente acha que nós temos o controle de tudo, então eu posso resolver do jeito que eu quero. E às vezes eu não entendo tudo, e às vezes eu não sei de tudo. E às vezes, ou melhor, sempre, Deus espera que eu busque por Ele, busque por Jesus. E aí Ele vai mandar a resposta, por um livro, por um amigo, por um acontecimento na rua. E Ele vai nos mandar a resposta. E se nós tivermos olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós vamos entender essa resposta. E a resposta
Eu acho que eu vou arriscar dizer que quase sempre você não está só. Eu estou com você. E só o fato de sentir Deus conosco e Jesus conosco, o nosso fortalecimento é gigantesco. E nós vamos olhar ali, naquele desafio, naquela pessoa difícil, naquela situação que às vezes consome nosso sono, nós vamos olhar ali o amor de Deus nos convidando. E aí nós usamos aquela vontade que Vanessa trouxe ontem. Usamos o departamento do nosso pensamento. Usamos a inteligência para buscar novos caminhos, buscar amigos que nos auxiliem. Usamos a imaginação para já visualizarmos nós transpondo esse desafio. Nos imaginar no futuro, já completamente vencedores desse desafio. Nós vamos usar a nossa memória para lembrar quantos desafios anteriores nós passamos e que nós temos força para passar por mais este. Inclusive de visualizar um mundo melhor, inclusive de visualizar um mundo já pacificado. Porque quando nós visualizamos o bem dentro de nós, porque nós somos boas pessoas, porque nós somos filhos de Deus, então nós já carregamos a essência divina em nós. Então nós somos boas pessoas. Às vezes nós somos frágeis, como Jesus falou para Pedro, mas nós somos boas pessoas. E se nós começarmos a encontrar esse bem em nós, visualizarmos o bem em nós, visualizarmos o bem que o outro ainda não despontou, mas que está nele, visualizar o bem que está no mundo, a nossa imaginação, ela vai se fortalecer, o nosso pensamento também se fortalece no bem, e nós vamos fortalecer a onda mental do bem em nós e no mundo. Esse livre-arbítrio que nos está em querer, o livre-arbítrio de querer estar com Deus, com nosso Pai, a todo momento. Esse livre-arbítrio de escolher, de fazer escolhas, que nós já temos certeza que são as escolhas do bem e do amor, de estar com Jesus, que vão nos fortalecer na nossa caminhada. Traz uma alegria tão grande para o coração, né? Nos fortalece na esperança. E aqui o título é Ante o livre-arbítrio. Não é um convite? Quando nós estamos na frente do nosso livre-arbítrio, fazer a escolha a escolha para o bem? Como que eu estou usando meu livre-arbítrio hoje? E eu vou só terminar com o último parágrafo. Estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, porque a justiça de Deus sempre está junto da misericórdia. E perceberemos que mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, que é a nossa situação, né? Como encarnados, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida.
edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam. Porque quando a gente assume o nosso poder do Espírito de caminhar com Jesus, nós não auxiliamos apenas a nós mesmos, mas nós servimos de observação para todos aqueles que caminham conosco. Que também vão olhar para nós e vão dizer assim: tem alguma coisa diferente naquela pessoa, porque ela enfrenta as dificuldades tão diferente. Ela enfrenta as dificuldades, parece com paz no coração. Então nós podemos evangelizar, às vezes sem palavras, como diz São Francisco, se necessário, use palavras. Naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. E assim, queridos, essas foram as reflexões que eu fiz no dia de hoje. E com muita vontade de ouvir de vocês depois, que são reflexões que enchem meu coração de paz, de esperança no mundo e nas pessoas. Nós vamos fechar os olhos, rogando a Jesus, ó Mestre querido, como é bom te sentir em nosso coração, como é bom sentir que não estamos sós, como é bom sentir que Tu nos guia, que Tu nos consola, que Tu nos pega no colo, afaga nossos cabelos. E Tu espera ansiosamente para que nós Te chamemos. Aqui estamos, Mestre. Ajuda-nos a estar contigo em todos os momentos, assim como Tu sempre, sempre, sempre está conosco. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Obrigada, Cida. Bom dia. Bom, viu? Bom dia a todos.